Alô pessoal, aqui é o Amarelo e hoje vamos falar de quadrinhos. Bem, especificamente de coleção de quadrinhos, pois todo mundo que coleciona HQ tem uma história para contar sobre como começou a sua coleção. Vamos ver como foi que Vanderlini começou a colecionar quadrinhos. Fala aí, meu querido. Pois é, Amarelo. E vamos começar com um personagem que eu gosto muito. E foi assim meu primeiro quadrinho que eu li, vamos dizer. Porque no início dos anos 80 eu não sabia ler. Alguns amigos meus já tinham quadrinhos e eu olhava e queria porque queria saber, ver a história e não... Aí minha mãe dizia, aprenda a ler que eu te compro quadrinho. E foi assim que aconteceu. Em 84 eu comecei a ler, aí minha mãe me deu meu primeiro quadrinho, que foi justamente essa edição. Homem-Aranha, número 15. Três histórias simples, mas que me encantaram. E depois daqui eu comecei, como essa era número 15, eu comecei a ver algumas edições anteriores, ver se conseguia. E foi assim que eu comecei a colecionar quadrinhos, com as edições do Homem-Aranha. Nessa coleção, quais as edições que mais se destacaram? Ou seja, aqui você acha que as histórias são mais legais? Ah, tem sim, tem algumas histórias marcantes. Começando pela edição número 12, que é Beco da Morte, Homem-Aranha e Justiceiro. Eu acho fantástica a história. Depois vem, na sequência, a edição 26, que é Morte ao Tigre Branco. Parece trava-línguas, mas essa edição aqui também é uma que marcou pela história que tem. Depois eu gostei muito dessas duas edições, a 27 e a 28, que é o encontro do Homem-Areia e o Homem-Hídrico, que se fundiram nessas duas edições. Uma história continua na outra. Depois vem a edição 36, Homem-Aranha e Wolverine juntos, que eu gosto muito. E a edição 37, que é um clássico, né? O Homem-Aranha contra o Fanático. Essa daqui é fantástica a história. Ainda hoje eu leio e rio com ela. Tem alguma curiosidade sobre a coleção? Uma curiosidade é que todas as edições estão gastas. Tem umas edições que estão até rasgadas. O que acontecia? Eu comprava a revista e aqui eu transformava meu espaço, era tipo uma gibiteca. Todo mundo que queria ler quadrinhos podia vir aqui, pegar emprestado ou ler aqui mesmo. Ou então trazia um quadrinho, me emprestava e eu emprestava outro. Por quê? Porque quando eu lia sozinho, eu sabia da história, sabia do personagem, mas aí eu não tinha com quem conversar. Para falar sobre quadrinhos, outra pessoa teria que ler. Então eu emprestava os quadrinhos que era para ter com quem conversar sobre os quadrinhos. E assim eu aprendi. Eu costumo dizer que os quadrinhos foram os meus primeiros professores de desenho, porque nos anos 80, para aprender desenho por aqui, tinha que ser só por correspondência. Então eu comecei a ler, comecei a copiar os desenhos dos quadrinhos e assim fui aprendendo também a desenhar. Então eu devo muito aos quadrinhos nesse sentido. E também por incentivar a leitura, né? Foi graças a elas que eu disse, não, eu quero aprender a ler. Eu tinha uma dificuldade danada para aprender a ler. Então foi graças a elas que eu tive a vontade, o incentivo de aprender a ler para ler quadrinho. E comecei a colecionar e o personagem Homem-Aranha foi o primeiro que eu comecei a colecionar. E hoje o papo foi sobre coleção de quadrinhos. E eu conversei com Vanderlini Freitas. Ele falou da primeira coleção que começou, que é do Homem-Aranha em formatinho. E vocês aí que estão assistindo, tem alguma coleção que lembre alguma coisa, que conta história? Afinal, não é só o quadrinho que conta história. A própria coleção de quadrinho também tem uma história. Então, veja a sua.
E até o próximo episódio, com mais arte, com mais quadrinhos. E agora falando sobre coleção e seus colecionadores. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.